Começa agora, pela Rádio Diário AM 1600, o jornal Manhã de Notícias. Os destaques, as principais notícias locais, você fica bem informado aqui. A apresentação de Alan Jones e Gracinha de Souza. 8h01 em Maceió. Destaques do dia. Polícia Civil vai pedir prisão preventiva de ex-gerente do Maicai. Mulher retirada em córrego na zona sul de São Paulo. Deputado levanta suspeita sobre a administração do presídio de Giraldo Ponciano. Policiais federais realizam caminhada em pé de segurança padrão FIFA. Criança morre de meningite em Maceió e escola suspende aulas. Detran será investigado por suspeita de fraude em carteiras de habilitação. Vamos com a repórter Agnes Freire para a Avenida Fernandes Lima, no Farol, que tem mais informações sobre o trânsito da capital e também o tempo. Bom dia, Alain. Bom dia, Gracinha de Souza. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã de Notícia. O tempo está nublado, faz 26 graus em Maceió, com perspectivas de fortes chuvas nas próximas horas, de acordo com o Instituto de Meteorologia da UFAL. Estamos na Fernandes Lima desde as 7 horas, acompanhando o fluxo de veículos, que nesse momento encontra-se lento, no sentido Tabuleiro Centro, devido a uma colisão entre um carro e uma moto. A perícia já chegou no local e os veículos estão sendo retirados da via. E a semana começou com a discussão da faixa azul em Maceió. O nosso repórter Gustavo Aquino ouviu opiniões sobre este assunto. A implantação da faixa azul na Avenida Fernandes Lima, em Maceió, é um dos principais fatores criticados pelos moradores da capital. A última segunda-feira foi o primeiro dia da fiscalização efetiva no trânsito. Isso tem contribuído positivamente para uns e complicado para outros. Para a empregada doméstica Josefa Maria, usuária do transporte público, a rigorosa fiscalização tem reduzido bastante o tempo de seu deslocamento. Porque o ônibus atrasava, né? E agora não atrasa mais, a gente anda mais rápido, ele anda mais rápido. Quando vem por cima, né? Mas quando ele vem por aqui pela gruta, ele sempre atrasa por causa que não tem a faixa azul. Mas com a faixa melhorou muito para vocês. Melhorou bastante. No instante eu cheguei lá embaixo, no instante eu cheguei aqui, que eu fui pro médico hoje. Quando eu saí do médico, vim direto para cá, no instante eu cheguei aqui. Quando eu pensei que estava lá embaixo, estava aqui. Que agora não tem mais trânsito, né? Mais que nem tinha, né? Agora só para os carros, né? É, só para os carros do lado de lá, né? Os outros lados, né? E é bom ser multado. Tudinho. O que passar na frente ser multado, porque ele não pode entrar mais na faixa azul. Tem que ser mudado. Entretanto, a situação tem sido crítica para os condutores que não utilizam a faixa azul, como é o caso do professor de Educação Física, Fleury Pimentel. Bem, teve dois aspectos que piorou na minha situação. Em um horário de meio-dia, que eu demorava 5 minutos para chegar em casa, hoje o meu percurso é de 15 minutos a 20. E à noite, da minha casa para a universidade, que fica situado na Via Expressa, o que eu demorava de 20 minutos, hoje eu tiro de 30 a 35 minutos. E isso, com o tempo, a gente vai acabando perdendo muito tempo durante esse trânsito. Um dos temas também abordados na entrevista com o presidente do Sintaxe foi a polêmica do uso das películas. O repórter Wellington Melo tem mais informações sobre esse assunto. Com relação à película, né? É claro que muitos taxistas até hoje ligam para mim, né, resistindo em não retirar a película. O sindicato dos taxistas, a gente ainda vai assinar um termo de compromisso lá com a SMTT, prevendo essas regras. A película, não parar 10 metros fora do ponto de ônibus, né? Então, alguns termos nós vamos assinar, né? Mas o que é que o sindicato está vendo nessa questão da película? Veja só, a SMTT nunca proibiu o taxista de usar essa película, nunca foi proibida. Então, tanto é que todos os táxis passaram pela vistoria da SMTT com película e nunca teve problema, né? O Código de Trânsito, que a gente quer que seja cumprida a lei, né? Por exemplo, o Código de Trânsito, a resolução parece que é a 234, ela permite o uso de película. Então nós procuramos ter o mesmo direito
para os taxistas circular como é igual nas outras capitais. Andar sem passageiro, a gente quer que o sindicato, a gente entende que a decisão da SPT é muito boa, a gente tem que preocupar com o transporte de massa, está em primeiro lugar, né, e é claro, e a prefeitura tem que zelar por isso, tem que melhorar o sistema. Então a gente colocar carro desocupado para estar pegando passageiro, o nosso modo de vez vai acabar atrapalhando a velocidade do outro. Então o sindicato concorda com isso e a gente não vai defender essa bandeira. Ô Biraci, na avaliação do sindicato, você entende que o uso da faixa azul vai proporcionar mais economia para os taxistas e melhoras na mobilidade urbana para os usuários? Com certeza. Isso aí a gente vem acompanhando, que inclusive inicialmente os táxis ficaram de fora, né, a pedido da negociação do sindicato com a SPT, exatamente para a gente fazer essa avaliação que você está falando aí. E que a gente constatou foi que exatamente isso melhora bastante a velocidade do veículo, o táxi entrando, ele estando ocupado também não iria prejudicar, vai melhorar para o usuário de táxi, porque a gente entendeu que o táxi ficando de fora, o usuário não ia ter vantagem nenhuma em pegar um táxi e ter que tomar certa, porque ele seguia a mesma regra do carro particular, então, e a gente ia levar uma desvantagem muito grande. Então, tanto melhorou para o táxi com relação à solicitação, ao uso, como para o outro. Isso aí, nesses 10 dias que a gente ficou fazendo análise, que a gente tem que tirar, e a terceira, e agora vocês têm que tirar. Então, vamos fazer uma avaliação e realmente aconteceu isso que você está falando. Ficou bem melhor, tanto para o usuário do táxi, e muito mais ainda que eu vejo para o usuário do outro, que está tendo o transporte mais rápido. Ponto de vista com Nicolas Moreira. Depois de várias tentativas de modificar o trânsito caótico na Avenida Fernandes Lima, a faixa azul foi criada para desafogar e, quem sabe até, diminuir o tempo de locomoção dos usuários que dependem do transporte público em nossa capital. Muitos passageiros reclamavam há muito tempo que medidas urgentes fossem criadas pela SMTT para agilizar o transporte público em Maceió. Em algumas metrópoles no país, esse projeto é um modelo que deu certo, como por exemplo na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Após vários dias de teste, a implementação da faixa azul foi concluída e agora vamos aguardar se esse projeto será uma medida acertada da Prefeitura para melhorar a mobilidade urbana da capital ou será um fracasso. O presidente do Sindicato dos Taxistas, o Biraci Correia, reclama que os táxis só podem utilizar a faixa azul quando tiverem com passageiros e quando estiverem rodando normalmente, precisam estar nas faixas normais, dificultando na hora de buscar passageiros, causando assim um mal-estar entre a SMTT e os taxistas. E agora terminamos por aqui. Esse foi meu ponto de vista para o jornal Manhã de Notícias. Um garoto de 7 anos morreu em Maceió no último domingo, vítima de meningite. A criança estava internada em um hospital particular de Maceió depois que o quadro de saúde piorou bastante no último sábado. Segundo o quadro médico, o garoto foi acometido pela meningite pneumocócica, que é causada por uma bactéria e é transmitida por meio do contato com as fezes ou com as secreções respiratórias do indivíduo. Agentes, escrivões e papiloscopistas da Polícia Federal em Alagoas realizaram uma caminhada pela orla marítima de Maceió. O objetivo do protesto, que acontece em todo o país, é cobrar mais investimento em segurança pública com a aplicação da Lei 9.266/96, que reorganiza a carreira de Polícia Federal. De acordo com Flávio Moreno, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Alagoas, a aprovação das duas propostas elevará o nível da segurança pública no Brasil. Sobre a possibilidade de uma greve durante a Copa, o vice-presidente disse que há uma grande chance de isso acontecer. Após a requisição do Ministério Público Estadual, a Delegacia dos Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública instaurou um inquérito policial para apurar inserções de dados falsos em documentos expedidos pelo Departamento Estadual de Trânsito em Alagoas. No inquérito, será investigada a suspeita de adulterações e informações em carteiras nacionais de habilitação, a CNH. O caso foi divulgado durante a noite de ontem pelo delegado Denilson Albuquerque, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana de Maceió.
Uma grávida de 8 meses sofreu uma queda em um córrego na zona sul de São Paulo. Com forte chuva na região, o córrego Águas Praiadas, no Jabaquara, transbordou e a mulher acabou sendo levada pela correnteza. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o chamado. Ela foi retirada da água perto do piscinão da Avenida Jornalista Roberto Marinho por moradores e policiais militares. Ela foi levada pelo resgate para o pronto-socorro do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia, também na zona sul da capital, e está fora de perigo. Comentário esportivo. Bom, e o jornal Manhã de Notícias vai falar agora sobre futebol. A participação de CSA e a participação do CRB na Copa do Brasil. E também a participação dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Bom dia, Wellington Melo. Bom dia, Alan Jones. Bom dia, ouvintes do programa. Alan, hoje nós temos a estreia de Alagoas na Copa do Brasil, né? O CSA, um dos nossos representantes, tem um desafio importante pela competição, onde vai enfrentar o poderoso São Paulo, né? No estádio Rei Pelé, a partir das 22 horas. Para este jogo, o técnico Oliveira Canidé tem o retorno de Pantera, né? Por outro lado, ele vai ter o desfalque do atacante Josimar, machucado no tornozelo. Esses são os dois detalhes importantes, além também da motivação dos atletas e da torcida azulina, que promete lotar o estádio Rei Pelé para este jogo importante pela competição nacional. Outro representante do futebol alagoano, o Clube de Regatas Brasil, que tinha sua estreia programada para o dia de hoje, foi adiado devido ao mau tempo no voo para o Mato Grosso. Esse jogo foi adiado contra o Rondonópolis, que seria hoje, será realizado amanhã, no mesmo horário, às 21h30. O Galo também está preparado e motivado para este jogo. Caso faça o resultado positivo, com o placar acima de 2 gols, ele já elimina o jogo de volta. E aí, Wellington, como é que você vê a participação do CSA e do CRB na Copa do Brasil? Qual clube você imagina que está mais preparado, que você pensa que pode representar melhor o estado? Alan Jones, a competição é a mesma. No entanto, os adversários de CRB e CSA são adversários de qualidades, assim, de condições completamente opostas, né? O CSA enfrenta um adversário difícil, é um time de Série A, que já foi campeão mundial, né? E vem com jogadores a nível de seleção brasileira. Então, não tenho dúvida de que será um grande jogo. Mas o CSA, nesse confronto, realmente ele fica um pouco em desvantagem em relação à qualidade do adversário. Já o CRB vai enfrentar um clube que não tem muita tradição no futebol brasileiro. Então, nesse aspecto, eu vejo o CRB com mais condições de passar à frente de fase nessa competição. Na verdade, o jogo não se ganha de véspera. O CSA promete dificultar as ações de São Paulo e forçar o segundo jogo, o que já seria um grande passo importante para o futebol alagoano, ver o CSA jogar o segundo jogo lá no estádio do Morumbi, em São Paulo. Agora, falando dos clubes brasileiros que disputam a Taça Libertadores da América, temos nesta quarta-feira, temos o Flamengo, o Botafogo. Ontem o Cruzeiro não foi bem, perdeu. Para essa rodada, quem você aposta que vai vencer, quem não vai se dar bem? Você falou bem. Ontem o Cruzeiro, que era um dos brasileiros favorito a conquistar um resultado positivo, vacilou e perdeu o jogo. Para a rodada de hoje, nós temos o Flamengo, que enfrenta o Bolívar no Maracanã, né, precisando de um resultado positivo, porque caso isso não ocorra, o Flamengo já fica fora da zona de classificação. Só que para este jogo, o Flamengo tem 2 desfalques importantes, Léo Moura e André Santos. Então isso dificulta um pouco as ações do Flamengo em busca desse resultado. Mas acredito que ainda assim, jogando em casa com a força da sua torcida, o Flamengo é o favorito para este jogo. Já o Botafogo vai enfrentar o Independente Del Valle, na altitude de Quito, no horário das 19h45. O Botafogo é o primeiro do grupo 2, na Libertadores. Já o adversário é o Lanterna, com 1 ponto, e é estreante na Libertadores. Da Copa Libertadores da América.
Estamos apresentando o jornal Manhã de Notícias. Não jogue com a vida. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Nesse site você encontra tudo sobre as drogas, artigos, notícias, fotos e várias outras informações sobre as drogas. www.antidrogas.com.br. Voltamos a apresentar o jornal Manhã de Notícias. Pesquisa do Estado vai beneficiar a população de Maceió. Mais informações com a repórter Bárbara Tenório. A pesquisa domiciliar de origem e destino vai beneficiar a população de Maceió. A iniciativa é do governo de Alagoas. O intuito da pesquisa é colher informações da população sobre o seu deslocamento cotidiano, qual o meio de transporte e como esse transporte é utilizado. Num prazo de 90 dias, consultores percorrerão 78 zonas já pré-selecionadas em Maceió para colher 2.900 amostras. Quem dá os detalhes sobre a metodologia da pesquisa é Roberta Rosas, superintendente de transporte da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Bom, na prática a pesquisa vai funcionar da seguinte maneira, né? A primeira pesquisa, essa pesquisa ela é composta de uma pesquisa origem-destino domiciliar, que ela é feita no domicílio das pessoas. Esse domicílio ele vai ser sorteado aleatoriamente numa amostragem de por volta de 1 a 2%, atingindo um índice de confiabilidade de 95%, aproximadamente 2.900 questionários que foram distribuídos em 90 zonas dentro das cidades de Maceió, Rio Largo e Satuba. A metodologia, essa pesquisa é feita sempre de terça a sábado, ou seja, porque se pesquisa sempre o deslocamento das pessoas da residência do dia anterior. Então ela não pode ser feita nem na segunda-feira, nem aos finais de semana. O pesquisador vai até o domicílio sorteado, né, que vai ser sorteado aleatoriamente, vai até o domicílio das pessoas e com um questionário as pessoas vão responder como se deu o seu deslocamento no dia anterior. E com essa pesquisa nós vamos conseguir montar uma matriz de origem e destino que vai esboçar o desejo de viagem da população da região metropolitana, Maceió, Rio Largo e Satuba. Para o secretário municipal de Planejamento, Messias Costa, esta pesquisa é fundamental para os estudos estruturantes da cidade de Maceió. O plano de mobilidade é um dos instrumentos mais importantes para a cidade poder desenvolver os seus grandes projetos de mobilidade. E este plano, que é uma obrigação legal que os municípios tenham até 2015, nós conseguiremos agora, com essa contratação feita pelo governo do estado, com o apoio da prefeitura, Maceió terá o plano de mobilidade. E para chegar a ter esse plano de mobilidade é necessário que faça a pesquisa de origem e destino, a pesquisa de mobilidade, que é composta de uma pesquisa de origem e destino domiciliar, que é essa que começa agora com os pesquisadores visitando mais de 2.800 domicílios em Maceió, e as pesquisas de tráfego e de transporte que compõem esse conjunto de pesquisas. As pesquisas começam na segunda-feira, dia 17, e vão se estender por 90 dias úteis. Os pesquisadores estarão devidamente caracterizados com o nome da pesquisa domiciliar Origem e Destino e usarão crachá e boné. Os moradores acima de 10 anos poderão responder ao questionário. Bárbara Tenório. O Jornal Manhã de Notícias traz para você, ouvinte, a nossa agenda cultural do final de semana. Bom dia, Lua Crisley. Bom dia, Gracinha de Souza. Bom dia, Alan Jones. Bom dia, ouvintes do Jornal Manhã de Notícias. Para a nossa agenda cultural, vamos dar 2 sugestões clássicas para você fugir do cotidiano. O Teatro Deodoro vai receber durante o ano de 2014 a orquestra da UFAO, Quinta Sinfônica, que traz novidades e espetáculos gratuitos. Teremos também a peça teatral Comum de 2, sábado 15 e domingo 16, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso. Fico por aqui, Gracinha de Souza. Bom dia para todos. Essa foi a nossa agenda cultural. Manhã de Notícias.
Com essas informações, encerramos a edição desta quinta-feira do Jornal Manhã de Notícias. Bom dia, Alain. Bom dia, Gracinha, e a todos os ouvintes. Você acabou de ouvir pela Rádio Diário AM 1600, o Jornal Manhã de Notícias. Os destaques, as principais notícias locais, você fica bem informado. A apresentação de Alan Jones e Gracinha de Souza.